Observe, esse ponto vai ser um esboço de como as seitas trabalham e como evitá-las, ou seja, de como as seitas trabalham e como devemos evitar. Se você tem alguém conhecido que está perdido em uma seita, é preciso orar, não apenas teoria, é preciso orar e pedir ao Senhor que tire essas pessoas de lá e lhe dê a perspicácia e as ferramentas para ajudá-lo neste trabalho. Pode ser uma tarefa longa e árdua, porque definitivamente este não é um ministério fácil. Meu amigo, se tem um ministério difícil, é você ser realmente um verdadeiro apologético de Cristo, você ser firmeza na doutrina e conseguir tirar outras pessoas que estão sendo engodadas, enfadadas em falsos ensinos. Como a gente já falou, vamos mais uma vez repetir. A gente vai ver como elas trabalham e como devemos evitar. Na primeira parte vai ser classificada em A, B, C, e D e E. Primeira parte de como as seitas se comportam. A primeira coisa, o que é uma seita? Você já deve ter entendido um pouquinho do que é uma seita, já deve ter uma base clara, isso foi citado na primeira e na segunda aula. Geralmente é um grupo não ortodoxo, esotérico, do grego esotéricos, que significa conhecimento secreto, ao alcance de poucos. Podem ter uma devoção a uma pessoa, objeto ou a um conjunto de ideias novas. As seitas costumam fazer uso das seguintes práticas. Ou seja, agora você tem que anotar isso. As seitas, elas têm as seguintes práticas. Primeiro, frequentemente isolacionista. Segundo, frequentemente apocalíptica. Terceira, fornece uma nova filosofia e novos ensinos. Quarto, fazem doutrinações. 5, fazem privação. Então, falando aqui de frequentemente isolacionista. Isolacionista, para facilitar o controle dos membros, ou seja, quando você se isola, quando a seita se isola, ela tem uma facilidade maior de controlar os membros fisicamente, intelectualmente, financeiramente e emocionalmente. Então é por isso que tem o objetivo de isolacionista, para facilitar tanto o ensinamento intelectual, a parte financeira e emocional. As seitas também são frequentemente apocalípticas, ou seja, tem uma escatologia, entre aspas. Dão aos membros um enfoque no futuro e um propósito filosófico para evitar o apocalipse, ou seja, a escatologia, eu chamo isso de escatologia da seita, né? Terceiro, fornece uma nova filosofia e novos ensinos, ou seja, a seita, isso é a cara da seita, fornecer uma nova filosofia e novos ensinos, contradizendo o que está escrito em Gálatas de 1 a 5. Revelados pelos seus heresiarcos, ou seja, revelado pelos seus líderes. Quarto, fazem doutrinação. As seitas também têm suas eclesiologias, sua eclésia. Para evangelismo, até evangelismo as seitas fazem. E tem um reforço das convicções de culto e seus padrões, ou seja, tem também suas formas de cultuar e tem seus ensinamentos padrões. E claro, as seitas também têm suas, em quinto lugar, também tem as privações, quebrando a rotina do sono normal, privação de comida, combinados, ou seja, seus sacrifícios com a doutrinação repetida, condicionamento, para converter o candidato a membro. Ou seja, são 5 coisas realmente que uma seita está de cara, que você tem que guardar essas características. Você tem que ver essa aula várias vezes para você ter isso na sua mente, as características, como elas se comportam. A parte B, muitas seitas contêm sistemas de convicção não verificáveis, ou seja, elas têm as convicções, mas não existe, ou seja, tem o fato, tem a razão, mas não tem o fato. Ela tem a ideia, a teoria, mas não tem a razão, a prática, algo que prove. As seitas têm muito isso, claro que bem ocultada, né? Muitas seitas contêm sistemas de convicção não verificáveis. Por exemplo, algumas ensinam algo que não pode ser verificado. Exemplo, uma nave espacial que vem através de um cometa para resgatar os membros. Ou seja, uma nave espacial que vem, quem vai verificar uma situação dessa? Vai apenas crer através da persuasão. Mas é isso que a seita se caracteriza.
A seita também se caracteriza com ou um deus, um extraterrestre, ou um anjo aparece ao líder e lidera uma revelação, e as pessoas acreditam. Eles também dizem outras convicções não verificáveis. Os membros são anjos vindo de outro mundo e muitos outros absurdos. Frequentemente a filosofia da seita só faz sentido se você adotar o conjunto de valores e definições que ela ensina, ou seja, tipo, você começa do básico e vai mais avançado para entender o conjunto da filosofia da seita. Começa aprendendo A, B, C, assim como uma criança vai aprender o alfabeto. Com esse tipo de convicção, a verdade fica inverificável. Ou seja, as pessoas creem em uma filosofia e acabar anulando uma verdade verificável, que é as escrituras. As seitas também interiorizadas e facilmente manipulada pelo sistema filosófico de seus inventores, ou seja, seus heresiarcas. Seus heresiarcas são inteligentes, são filósofos são pessoas realmente inteligíveis, mas que usam sua inteligência para o mal. São serpentes em um Éden. Sexto ponto, conhecendo mais um pouco de seitas e heresia. O líder de uma seita, ou seja, o heresiarca de um grupo religioso, é frequentemente carismático e considerado muito especial por razões variadas. É tipo assim, não toca nele porque ele é especial. O líder recebeu revelação especial de Deus. O líder reivindica ser encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. O líder reivindica ser designado por Deus para uma missão. O heresiarca ou o líder reivindica ter habilidades especiais. Observe que quando eu falo o heresiarca, retomando a primeira palavra que a gente tomou na primeira aula. Heresiarca é o mesmo que líder. Heresiarca, líder, é a mesma situação. O líder está quase sempre acima de repreensão e não pode ser negado e nem contradito. Ou seja, uma espécie de semideus dentro da seita, né? Tipo Allan Kardec. Tipo, você não pode falar mal de Allan Kardec porque ele é um líder supremo do espiritismo. Não pode ser contrariado, não é isso? Ponto D. Como se comportam as seitas? Normalmente buscam fazer suas obras, muitas obras. Caso contrário, ninguém procuraria entrar para elas. As obras são uma reivindicação forte, uma característica forte para atrair mais pessoas. Mas ele faz e então uma coisa boa. Parecem boas moralmente, possuem um padrão de ensino ético. Ou seja, as seitas têm sua moral, caráter diante da sociedade. E tem na sociedade um padrão de ensino ético. As pessoas ficam admiradas e acabam sendo atraídas por suas obras e pelo ensino ético. Muitas vezes, quando usa a Bíblia em seus ensinos, as seitas utilizam também escrituras ou livros complementares, livros especiais, né? Primeiro, a Bíblia, quando é usada, é sempre distorcida, com interpretações próprias que vão de encontro à filosofia da seita. Usam versículos isolados para dizer que a sua seita é verdadeira, a sua filosofia é verdadeira. Muitas seitas recrutam o Senhor Jesus como sendo um deles redefinido adequadamente, ou seja, eles dizem acreditar quem é Jesus, mas eles tentam adaptar Jesus às suas doutrinas, às suas seitas, né? Eles não querem que Jesus adapte ele ao cristianismo, à cruz de Cristo, mas eles querem trazer Jesus para a seita e fazer o Jesus dele, ou seja, outro Jesus que não é o Jesus da cruz. A parte desta aula de Conhecendo Mais, algumas seitas podem variar grandemente, tá entendendo? Variar grandemente, do estético ao promíscuo, do conhecimento esotérico aos ensinamentos muito simples, da riqueza, poder e pobreza, fraqueza. Quem é vulnerável a entrar para uma seita? É uma pergunta que normalmente você encontra dia após dia, no seu dia a dia. Quem é vulnerável? Todas as pessoas são vulneráveis. Rico, pobre, educado, não educado, velho, jovem, religioso, ateu, etc. Qualquer pessoa do padrão da sociedade pode entrar em uma seita.
Perfil geral do membro, em potencial de uma seita, alguns ou todos os itens seguintes. Primeiro, o perfil de uma pessoa que pode entrar em uma seita. Temos diversos tipos, mas vamos citar aqui 7 delas. Uma pessoa desiludida com estabelecimento religioso convencional, uma pessoa intelectualmente confusa em relação a assuntos religiosos e filosóficos, às vezes uma pessoa desiludida com toda a sociedade, às vezes tem uma necessidade por encorajamento e apoio, às vezes a pessoa é emocionalmente carente, às vezes a pessoa tem necessidade de uma sensação de propósito, um objetivo na vida, às vezes a pessoa tem financeiramente necessitado. Então este é um perfil que as pessoas podem estar... essas são as características de uma pessoa que pode ser vítima de uma seita. Então é como vários cães em busca de osso, ou seja, várias pessoas podem entrar em uma seita que tristemente isso acontece todos os dias. Técnicas de recrutamento. As seitas encontram uma necessidade a preencher. As táticas mais usadas são bombardeio de amor, loving bombing, que é a demonstração constante de afeto através de palavras e ações. Ou seja, o bombardeio de amor é uma forma que as seitas se encontram e conquistam muitas pessoas através disso. Dizem ser amor, 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 mas por dentro são fel, são veneno de víbora. Às vezes as seitas também contém muito contato físico, como abraço, tapinha nas costas, toques e apertos de mão. Aquela característica que chama a atenção, né? Terceiro, emprestam apoio emocional a alguém em necessidade. A pessoa está carente, a pessoa está aflita, então vem um camarada de uma seita, conforta ela com palavras doces e mexe e tenta ajudar ela na sua necessidade. A pessoa, por fim, acaba sendo ludibriada por uma falsa filosofia. Quarto, ajuda de vários modos onde for preciso. Ajuda. Eles ajudam muito. Tipo, mormons dão um dia de trabalho para você. Em troca disso, você tem que ouvir o sermão e a filosofia deles. Assim, as pessoas incautas acabam abraçando, porque não tem um conhecimento sofisticado, um conhecimento elevado das escrituras, acaba abraçando as seitas carismáticas, né? Desta maneira, a pessoa fica em débito, então, com a seita e procura de algum modo retribuir. A pessoa, o heresiarca, o herege, foi delicado com a pessoa e a pessoa acaba se comportando como se estivesse devendo alguma coisa, e retribuir com educação, com ações, é a melhor maneira. Elogios que fazem a pessoa pensar que é o centro das atenções, ou seja, o camarada não chega te mostrando a sua situação diante de Deus, mostrando os seus rata pechavão, sua situação perante Deus, não chega toma a sua cruz e segue, não. Ele chega dizendo que você é o centro da atenção, que você é muito importante para ele, umas palavras doces, não é isso? Muitas seitas usam a influência da Bíblia ou mencionam Jesus como sendo um deles, dando validade assim ao seu sistema. Muitas vezes o sistema da seita chega para você falando um pedacinho das escrituras, fala um pedacinho de um versículo ali, um versículo aqui, um versículo ali, um versículo aqui. Depois de você achar que aquela seita realmente já é de Deus, eles começam a citar outros autores, começam a ensinar outros autores fora das escrituras. Ou seja, as escrituras é só uma portinha aberta, uma portinha que ele quer abrir para trazer novos membros, né? Eles usam as seitas usam as escrituras distorcidas, as seitas usam versículos tirados da Bíblia fora do contexto, misturam os versículos mal interpretados com a filosofia aberrante delas, ou seja, eles trazem a Bíblia para a sua filosofia. A Bíblia traz as pessoas para as suas filosofias aberrantes. Tem um envolvimento gradual, alterando lentamente o processo de pensamento, ou seja, que é devagar que eles começam a ensinar suas filosofias, eles não ensinam tudo de uma vez. Tipo a maçonaria, começa do grau 1 e um pouco mais está no grau 33, 34 e assim por diante. E o sistema de convicção da pessoa através da repetição de seus ensinos, condicionamento. As pessoas normalmente aceitam as doutrinas de uma seita um ponto de cada vez, ou seja, vai aprendendo devagarzinho até estar realmente dentro da seita.
As seitas também têm convicções novas, são reforçadas por outros membros da seita. Por que alguém seguiria uma seita? É outra pergunta que a gente vai prosseguir. Primeiro, a seita satisfaz várias necessidades. Mas quais são as necessidades que uma seita pode me satisfazer? Primeiro, você pode até anotar 3 pontos. A seita pode satisfazer a área psicológica, a seita pode satisfazer o teu lado emocional e a seita pode também satisfazer o teu lado intelectual. Primeiro, como a seita pode me satisfazer psicologicamente? Vamos usar um exemplo. Alguém pode ter uma personalidade fraca, facilmente manipulável. A pessoa tem uma personalidade fraca, psicologicamente, facilmente é manipulável. Segundo, emocionalmente. A pessoa pode ter sofrido um trauma emocional recente ou no passado e a seita vai nesse ponto sensível do seu lado, nessa sua fraqueza, e você acaba sendo uma vítima da seita. E a seita também pode mexer, satisfazer a sua necessidade no lado intelectual. Tipo, o membro tem perguntas que este grupo responde. Tipo, o membro tem uma dúvida, aí vem o líder, o heresiarca daquela seita, e ele responde todas as perguntas do camarada. Assim, as pessoas acabam sendo vitimizadas a falsas doutrinas. A seita dá aos seus membros a aprovação, aceitação, propósito e uma sensação de pertencer a um grupo, ou seja, necessidade emocional de uma pessoa, né? A pessoa se sente sozinha, se sente no vazio, procura novas pessoas para satisfazer o seu lado solitário, é isso? As seitas também podem ser atraentes por algumas razões. Podem ser rígida, moral, demonstração de pureza. As seitas também podem ter segurança financeira, que nem a Testemunho de Jeová, promessas de exaltação, redenção, consciência mais elevada ou um conjunto de outras recompensas. Eu posso resumir que a seita ela supre todas as necessidades emocionais da sociedade, do homem em uma sociedade. Como as pessoas são mantidas na seita? Agora vem a parte principal. Como as pessoas ficam presas às seitas? Vamos lá. Primeiro, a dependência. As pessoas querem, você pode até anotar aí. Como as pessoas são mantidas na seita? É outra pergunta que vai ser respondida agora. Dependência. As pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai de encontro às suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Outro ponto, ponto B, isolamento. O contato com pessoas de fora do grupo é reduzido e cada vez mais a vida do membro é construída ao redor da seita. Fica muito mais fácil então controlar e moldar o membro através do isolamento. C. Reconstrução cognitiva, lavagem cerebral. Primeiro, uma vez que a pessoa é doutrinada, os processos de pensamentos delas são reconstruídos para serem consistentes com a seita e ser submisso a seus líderes. Isto facilita o controle pelos líderes da seita, ou seja, um ABC da seita, né? A pessoa vai se alfabetizar, a pessoa chega lá não entendendo o A, o B, nem o C, e a seita começa a explicar de acordo com as suas filosofias. D. Substituição. A seita e os líderes ocupam frequentemente o lugar de pai, mãe, pastor, professor e etc. Ou seja, um mestre, né? Frequentemente o membro assume as características de uma criança dependente que busca ganhar a aprovação do líder ou do grupo. A pessoa chega como uma criança e o líder daquela religião, daquele grupo, vai alimentar ela com leite e pão, só que muito perigoso. Um fermento, não é isso? Um fermento de fariseu. Obrigação. O membro fica endividado emocionalmente com o grupo e às vezes financeiramente e etc. F. Culpabilidade. É dito para a pessoa que sai da seita trair o líder, Deus, o grupo e etc. O dito também, uma explicação de culpabilidade. Se a pessoa sair da seita, a pessoa vai trair o líder, vai atrair Deus, vai trair o grupo todo. É a culpabilidade que traz, é o fardo de quem está dentro de uma seita.
É dito também que deixar o grupo é rejeitar o amor, é rejeitar a ajuda, é rejeitar o que o grupo deu, é ignorar tudo que a seita lhe deu, ou seja, aquele seu amor, aquela sua carisma toda tem um preço, né? A ameaça. Ameaça de destruição por Deus, por desviar-se da verdade. Às vezes a ameaça física é usada, entretanto não frequentemente. A ameaça de perder o apocalipse ou ser julgado no dia do julgamento, tipo uma escatologia da seita, né? Que se você deixar a seita, Deus vai te condenar. Se você deixar a seita, você não vai participar do apocalipse, você não vai ser salvo e você vai ser julgado nos últimos dias. É essa a ideia de uma seita, a questão da ameaça, né? Como podemos tirar alguém de uma seita? É outra pergunta muito importante você guardar isso na sua cabecinha aí, na sua consciência, e você evoluir agora. Primeiro, a melhor coisa é não tentar um confronto direto no primeiro encontro. Muitas pessoas, por não ter conhecimento de seitas e heresias, acabam errando nisso. A melhor coisa, as pessoas chegam confrontando: mas sua seita é do diabo, o seu ensinamento é do mal, o seu ensinamento é maligno, acaba condenando as pessoas. Então isso é muito errado. O que pode assustar o membro e afastá-lo de você? Em vez de você falar de Cristo, da mensagem da cruz, você condena aquela pessoa, você julga aquela pessoa, e aquela pessoa se sentiu oprimida por suas palavras, e claro que ela vai se isolar de você, vai se afastar de você e não vai dar ouvido a você. Então você tem que chegar e não tentar confrontar a pessoa, tá bom? B. Se você é um cristão, interceda em oração pelas pessoas primeiro. Não adianta ter só teoria e prática, tem que ter oração. Oração é desejo, desejo é oração. Tudo começa no joelho e vai até a ação, vai até a obra. Obra sem joelhos não vai adiante. Para tirar uma pessoa de uma seita é necessário tempo, energia e apoio. É por isso que é uma área tão fraca, hoje tão necessária dentro de um ministério, mas que os líderes não dão a mínima para isso. Mas porque exige de si mesmo que você dedique tempo, energia e apoio. É uma dedicação total àquele membro que está preso em uma seita. Ensine a verdade, muito importante. Dê-lhe a verdadeira substituição para o sistema de convicção aberrante que ele aprendeu, ou seja, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo supre toda necessidade e o Evangelho da graça de Cristo contradiz todas as seitas e heresias. Mostre a inconsistência da filosofia do grupo à luz da Bíblia. Examine a seita daquela pessoa, provando a ele à luz da Bíblia, para ver se a seita é sustentável pela Bíblia ou por falsas filosofias. Estude a seita e aprenda a sua história, ou seja, uma coisa que deve ser feita é você aprender a história da seita, aonde surgiu a seita, qual é a base da seita, quem é o autor da seita. Tudo isso é necessário para que você possa pregar o Evangelho da cruz a uma pessoa que está presa em uma seita, buscando pistas e informações. A pessoa tem que ser uma pessoa analítica, prudente. Outra coisa, tente afastá-lo fisicamente da seita por algum tempo. Busque conseguir um tempo com aquela pessoa para quebrar o laço de isolamento, porque normalmente aquela pessoa é criada na seita de maneira isolada. Busque afastar ela um pouquinho e vai alimentando com a palavra do Evangelho. Dê o apoio emocional de que ele precisa, ou seja, em seus lados emocionais, dê toda a força necessária, ajude, pois eles precisam de ajuda. Não olhe para uma pessoa que está numa seita como alguém mau, como alguém maligno, como alguém perverso, não. Pessoas de outras seitas são pessoas boas, são pessoas que merecem conhecer o Evangelho da graça, precisam conhecer o amor de Cristo. Então, isso também é uma seara no campo missionário. Alivie a ameaça, não ameace de que ele se deixe o grupo. Alivie a ameaça de que se ele deixar o grupo estará condenado ou em perigo. Fale de Cristo, elimine as possibilidades de ele ser condenado se ele deixar a seita. Geralmente não ataque o líder do grupo, não fale mal do líder, não fale mal do líder do grupo. Deixe isso para depois, ou seja,
deve-se começar a falar de Cristo devagarinho, e quando ele começar a entender a mensagem do Evangelho, aí você pode falar um pouquinho sobre o líder. Frequentemente o membro da seita tem lealdade ou respeito para com todo o fundador ou líder. O membro que sai da seita, que está em uma seita, tem um respeito extremo pelo fundador da seita. E por fim, confronte outros membros da seita ao mesmo tempo, somente quando for inevitável, ou seja, saber a hora certa de confrontar a seita.